E você está assistindo Advento 3.0. Bom, gente, chegamos à última lição desse trimestre, a lição de número 13, e o título é Um Homem, Alguns Reis e o Fim. A história dessa semana é a história em que Daniel ele se encontra com um anjo que estava recebendo a ajuda de Miguel, que é Deus, quando ele está em conflito. E o anjo apareceu para Daniel para acalmá-lo de todas as visões que ele havia tido nas últimas duas lições que nós estudamos. Em Daniel capítulo 10, o versículo 12, diz o seguinte: Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim a resposta à sua oração. Esse anjo, esse mensageiro de Deus, como diz na Bíblia, ele veio apenas para responder a oração de Daniel, porque, como a gente já estudou, ele estava muito aflito, muito angustiado por não entender todas aquelas profecias que Deus já havia falado e já havia mostrado para ele escrever e deixar como bagagem para nós hoje. Então esse anjo foi a resposta das orações, dos pedidos de sabedoria que Daniel tinha clamado a Deus. Na lição dessa semana a gente encerra nosso ciclo de histórias sobre Daniel. E eu acho interessante a gente fazer uma reflexão do que a gente estudou até agora, da vida deste homem tão sábio, e não só de Daniel, mas de tudo que a gente estudou durante esse trimestre. Nós estudamos sobre pessoas maravilhosas em que eles tiveram força de vontade, tiveram a firmeza de confiar em Deus e fazer a sua vontade. E especialmente Daniel, que foi uma pessoa que teve muita confiança em Deus, esteve sempre sendo honesto, justo e fazendo as coisas mais bem vistas aos olhos de Deus. Assim como o título da lição desse trimestre, que é Volta ao Futuro, nós estudamos profecias, estudamos um pouco assim, bem superficialmente, o que elas querem dizer. Eu, do fundo do meu coração, assim, sinceramente, eu não tinha entendido o porquê desse título. E eu vim entender só agora. Deus ele deixou as profecias para Daniel para que nós pudéssemos entender também aquilo que vai acontecer nos nossos dias. Daniel, naquela época, ele ficou muito perturbado e muito com a cabeça cheia por não saber o que queria dizer tantas coisas, aparentemente sem interpretação. Mas Deus, ele sempre escreve certo e sempre faz aquilo que é o melhor pra gente. Então, se ele permitiu que Daniel escrevesse esse servo tão maravilhoso, por que nós não podemos nos aprofundar e fazer o bom uso disso? Assim como eu tenho batido muito na tecla nessas 3 semanas que nós estudamos o mesmo capítulo, que é o 45 do livro Ungidos, é que nós temos que estudar a palavra de Deus e temos que dedicar tempo a isso. Quando nós entendemos e nós sabemos aquilo que vai acontecer, nós conseguimos nos preparar e conseguimos entender a vontade de Deus nas nossas vidas. Então assim, vamos nos empenhar no estudo dessas lições maravilhosas que tem em Daniel e em Apocalipse, que são coisas para os nossos dias, coisas que vão realmente acontecer, coisas que estão se cumprindo hoje, porque sim, nós vamos ver Jesus voltar ainda nesta geração. Então eu quero agradecer muito você por ter acompanhado esse trimestre, ter estudado e ter aprendido um pouco mais da Bíblia. Com certeza eu acho que todos nós estamos bem diferentes daquilo que quando nós começamos há 3 meses atrás. E a cada lição que passa, nossa bagagem, nossa vida espiritual fica mais próxima de Deus, fica um contato mais gostoso com aquele que nos criou. E eu aproveito desde já para te apresentar a próxima lição desse trimestre, que é essa capa maravilhosa aqui, que eu achei linda, que chama Libertação. Nós vamos estudar histórias muito interessantes. Já começamos no livro de Esdras, nós vamos aí estudar mais 3 meses e nos
chegarmos mais perto do nosso Deus. Então é isso, muito obrigada pela sua participação em tudo desse trimestre. Se você quiser, deixa aqui nos comentários o que mais chamou a sua atenção na lição desse trimestre, o que você gostou mais, qual lição falou mais ao seu coração, e a gente conversa um pouquinho. Um beijo e até semana que vem.